Olá pessoal, é Oswaldo Shimoda que fala. Eu vou falar hoje sobre o assunto desperte o seu poder pessoal. Para muitas pessoas, o poder está ligado apenas ao dinheiro, bens materiais, né? A fama, o prestígio, não é? Cargos, né? Influência. Mas esse não é o verdadeiro poder, porque ele é efêmero, transitório, não é? Por exemplo, se você ocupa um cargo de prestígio em seu trabalho, amanhã pode ser que você possa não tê-lo mais, ou seja, que você irá perdê-lo, né? Eu conheço pessoas que têm uma sede enorme por esse poder, mas quando perdem esse poder, ficam desnorteadas, né? Sem rumo na vida e até mesmo sem razão para viver. Por outro lado, há um outro tipo de poder, né? Que é o verdadeiro poder, né? Mas que muitas pessoas desconhecem, ignoram ou não valorizam, porque vivemos numa sociedade materialista, não é? Numa sociedade consumista que vive de aparência e que valoriza apenas, né, a aparência externa, não é? Esse verdadeiro poder é o que chamamos de poder pessoal interno, né? E esse poder ninguém pode tirar de você, porque é uma conquista interior sua e que você leva para a eternidade. Então, esse poder pessoal é o autoconhecimento, né? A sua autoconfiança, não é? O seu autocontrole, né? Você ter controle emocional, a sua fé, né? A sua intuição, sabedoria, a sua resiliência, ou seja, a sua capacidade de superar as adversidades da vida, né? Dando a volta por cima, né? Então, vocês podem observar que todos os grandes sábios, né, valorizaram e exerceram plenamente esse poder pessoal, esse poder interior, não é? Por isso que Freud dizia que o poder emana do conhecimento. Esse poder ele estava se referindo ao poder pessoal e o conhecimento ele estava se referindo ao autoconhecimento. Ou seja, ele dizia que o poder pessoal, né, vem da prática do autoconhecimento. Ou seja, através da prática do autoconhecimento, você torna consciente algo que estava inconsciente, não é? Buda dizia que o rei mais nobre de todos os reis é aquele que é capaz de se dominar, né? Ele estava se referindo àquela pessoa, né? Aquele rei que é capaz, né? de se autocontrolar, ou seja, que ele sabe lidar, né? Com as suas emoções, que aliás é uma das coisas mais difíceis em nossa vida, a gente lidar com as nossas emoções, né? Aliás, gente, muitas pessoas talvez não saibam que esse planeta, né, foi feito, né, para os analfabetos emocionais, ou seja, todos nós viemos aqui nesse planeta, né, para nos alfabetizarmos, ou seja, lidarmos com as nossas emoções, principalmente, né, a raiva e os medos, porque esse planeta é regido, sobretudo, pelo medo e pela raiva, né? Então, uma das coisas mais difíceis na vida é a gente lidar com as nossas emoções, né? Por isso que Buda dizia que o rei mais nobre de todos os reis é aquele que é capaz, né, de se dominar. Cristo, né, o grande mestre Jesus Cristo, ele dizia: conheça a verdade, que a verdade irá te libertar, né? A verdade, ele estava se referindo, né,
a gente lidarmos, né, com as nossas ilusões mentais. Ou seja, para que a gente possa quebrar as nossas ilusões mentais, é através da verdade. Em outras palavras, o que ele quis dizer é que o conhecimento nos liberta, né? Um outro grande pensador, né, que é o Huberto Roden, que foi, né, um filósofo e educador brasileiro, ele dizia que o homem é livre de tudo que sabe e escravo de tudo que ignora. Ou seja, ele quis dizer que quando o homem tem consciência, né, ele tem conhecimento, ele é livre. Agora, quando ele é ignorante, né, ele acaba sofrendo, sendo refém, escravo, né, de sua ignorância, né? Bom, eu vou relatar agora o caso muito interessante de uma paciente que passou pela TRE, né, a terapia regressiva evolutiva, a terapia do mentor espiritual, e ao receber as sábias orientações dos seus mentores espirituais, essa paciente resgatou o seu poder pessoal, né? Ela tinha 30 anos, solteira. Ela me procurou por 3 motivos, né? O primeiro motivo, ela queria saber por que a sua vida financeira estava travada. O segundo motivo, ela queria saber por que sempre ela colocava defeitos, né, em seus namorados e acabava terminando o namoro, ou seja, ela não se permitia se entregar, né, nos seus relacionamentos afetivos. E o terceiro motivo, ela queria saber por que ela tinha essa dependência afetiva com a sua mãe e com a sua avó, mais especificamente com a sua mãe, né? E ela morava com as duas. A sua mãe, segundo ela me descreveu, era uma mãe egoísta, né, narcísica, né, muito infantil, e a manipulava e a chantageava, dizendo, desde quando ela era criança, a mãe dizia que ela iria se matar, ou seja, acabar com a sua própria vida, né? Bom, numa das sessões de regressão de memória, ao atravessar o portão, olha, é importante esclarecer para você o que é esse portão, tá? Esse portão, viu, gente, é um recurso técnico, é um artifício que eu utilizo nessa terapia, onde eu peço ao paciente imaginar um portão, que esse portão funciona como um portal que separa a vida terrena da vida espiritual, o presente do passado, né? Então, essa paciente, após atravessar esse portão, ela me disse que estava vendo o plano espiritual de luz, né? E que nesse plano espiritual, né, ela estava vendo uma estrada toda arborizada, era um bosque, né? E nessa estrada estavam esperando ela, aguardando ela, 3 seres espirituais de luz, né, de roupa branca, né, e que se identificaram como os seus 3 mentores espirituais, né? E ela me relatou, né, emocionada e chorando muito, que eles a abraçaram, né, de uma forma muito carinhosa, e eles disseram a ela, falaram para ela, né, chamando-a de que ela era muito linda, né, e que ela não precisava se sentir sozinha, pois eles, né, embora ela não os visse, né, eles sempre estavam amparando-a, né, principalmente nos momentos mais difíceis, né, dolorosos da vida dela, e que, portanto, ela não precisava se sentir sozinha, desamparada, já que eles sempre estavam, né, amparando-a. Eles disseram para ela o seguinte: minha filha, lembre-se, estamos sempre com você,
Nunca esqueça disso, né? Bom, então, gente, eu pedi para que ela perguntasse aos seus mentores, né, por que a vida financeira dela estava travada. Eles responderam, né, que ela gastava muito, na verdade, para compensar a sua carência afetiva, né? Mas que ela não precisava se preocupar, que ela podia ficar tranquila, porque a partir do momento que agora ela havia se conscientizado, né, que eles estavam sempre amparando-a e que, portanto, ela não estava sozinha, desamparada, né? Então eles revelaram para ela que daqui para frente, né, a sua carência iria diminuir, né, e que ela não teria mais necessidade de gastar para compensar, né, a sua carência afetiva. Bom, em seguida, eu pedi para que ela perguntasse a eles, né, por que ela sempre colocava defeitos nos seus namorados, né, e acabava sempre o namoro, né? Eles falaram, né, que ela fazia isso, né, porque ela tinha medo de ser traída, né? Ou seja, ver somente defeitos nos namorados, na verdade era um pretexto, né? Uma defesa para que ela terminasse o namoro por conta desse medo, né, de ser traída por eles. E eles revelaram para ela que ela foi traída não só nesta vida, mas também em outras vidas, né? Mas a tranquilizaram dizendo, ou seja, revelando para ela, que ela ainda iria ter uma boa carreira profissional, um bom marido, né? E bons filhos. Bom, por último, eu pedi para ela perguntar a eles, né? Por que essa dependência afetiva, né, que ela tinha com a sua mãe, né? Então eles revelaram, né, que ela e a mãe dela, né, sempre viveram juntas em outras vidas, né, e que a mãe em outras vidas já foi, né, o seu marido, o seu filho e a sua irmã. E que nessas vidas passadas, né, a sua mãe sempre mentiu para ela, para manipulá-la, como ela ainda estava fazendo nessa vida, né, mentindo e manipulando, né, a paciente. Bom, eles finalizaram dizendo que daqui para frente a sua consciência iria expandir cada vez mais, né? E que se sua mãe não evoluísse também, né, ela iria ficar para trás, né, e até mesmo iria desencarnar antes do tempo. Que isso, se ela não evoluísse, né, iria realmente ser inevitável acontecer, né, esse desencarne antes do tempo, tá? E por último, ele pediu para ela seguir, né, na fé e vibrar na luz. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe e comente. Um grande abraço.